Esse é o Ringue da Rock, o podcast que traz literalmente para o ringue os principais tópicos e tendências sobre marketing e performance digital. Todo mês, um novo episódio vai te dar um nocaute de conhecimento para você aprender em primeira mão com os melhores profissionais do mercado. Eu sou Daniela Gebara, sua hostess, e esse é o episódio de hoje. Bem-vindos, ouvintes! Animadíssimos como eu para esse novo Ringue da Rock? Muito bom, vamos para a luta, porque hoje o assunto é bom demais e vai ter muito conteúdo para a gente debater aqui. Para vocês que ainda não estão sabendo, estou aqui hoje com a Claudine, da Quai, e com o Roger, da Pinterest. Tudo bom, pessoal? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, Dani, é um prazer estar aqui, com o Roger, então, assim, muito obrigada pelo convite, de verdade. Boa, obrigado, Dani, obrigado de verdade, muito feliz em poder fazer parte desse conteúdo de vocês e conseguir ajudar na missão de vocês de trazer mais informação para o mercado e muito bom estar aqui do lado da Clau também. Bom demais, eu já vou dar a deixa para todo mundo que está ouvindo a gente. Eu conheço esses dois de outros carnavais, então eu estou muito ansiosa para essa conversa, porque eu acho que é a primeira vez que a gente está nessas posições da mesa, conversando juntos, e vocês vão entender isso um pouco pelo histórico desses dois grandes profissionais da área de marketing digital. Eu vou começar com a Clau. Clau, eu queria muito que você se apresentasse aqui para todo mundo e na sequência o Roger. Roger, não liga, tá? Eu sempre dou preferência para as mulheres começarem aqui. Mas, Clau, conta um pouquinho do seu histórico para quem está nos ouvindo, para eles entenderem um pouco de toda a bagagem que você vai trazer para a conversa hoje. Claro. Como a Dani estava falando, meu nome é Claudine, eu venho da indústria de entretenimento e conteúdo da minha vida inteira. Na verdade, eu tive uma pequena passagem lá no início, numa empresa de e-commerce na Alemanha, que se chamava Netsmart, quando o e-commerce estava começando, isso a gente está falando aí de 1997, a pessoa entregando a idade. E depois de lá para cá, eu trabalhei na Sony Television, nos Estados Unidos, em Los Angeles, para mercado doméstico, lançando game shows para o mercado americano. Depois eu fui Sony Pictures Entertainment, já aqui no Brasil, trabalhando para cinema, então lançando todos os filmes da Sony aqui no Brasil, Homem-Aranha, Venom, Jumanji. Eu trabalhei também na Globo Internacional, onde eu fazia gestão de 3 unidades de negócio, então licenciamento de conteúdo Globo para canais estrangeiros e qualquer plataforma estrangeira que fosse distribuir conteúdo Globo, canal para lusófonos no mundo inteiro, e licenciamento de conteúdo esportivo para canais estrangeiros, que diferente de dramaturgia, ele tem um outro ritmo e uma outra linguagem. Eu cuidei dessas 3 unidades de negócio para a Europa, Oriente Médio e África. Depois eu cuidei para todas as Américas, desde o Canadá até o final da América Latina, e uma pequena passagem ali pela Ásia também. Fui também em Discovery Networks, onde eu cuidava dos canais Lifestyle da Discovery aqui no Brasil. Tive uma pequena passagem para o lançamento do app de conteúdo da Jovem Pan, que se chama Panflix, e hoje, desde fevereiro, eu estou no Quai como Head de Marketing para o Brasil. Mas a carreira toda, ela sempre girou em torno de conteúdo, distribuição em diferentes plataformas, desde cinema, TV, streaming, digital, e uma pequena passagem por e-commerce. Eu acho que o caminho foi mais ou menos esse. Bom, eu não preciso ter nenhuma preocupação sobre o tema de hoje, né, Clau? Que você vai ter bagagem de sobra para compartilhar com a gente. Muito bom. E você, senhor Roger, conta um pouquinho aqui sobre sua trajetória. Boa, Dani. Clau, aliás, parabéns, que baita trajetória sua. Eu não conhecia todo esse seu passado com um monte de história legal para contar. E, enfim, sou Rogério Nicolai, como a Dani falou, as pessoas me chamam de Roger, e meu histórico não é tão aprofundado, né, e tão relevante no mercado de comunicação, porque eu tenho uma formação muito diferente. Eu sou engenheiro de formação, sou engenheiro mecatrônico, enfim, já trabalhei com muita coisa antes de chegar no mercado de publicidade, de tecnologia, de comunicação. Eu já fui logística, eu já fui TI, já carreguei muito caminhão na minha vida como gerente de distribuição,
e já fui financeiro também. Enfim, comecei minha carreira na Volkswagen com a parte de eletrônica mesmo, depois fui para a Unilever trabalhar com TI, depois fui para a Danone, onde eu fui, né, gerente de logística e montei a operação da Bonafont no Brasil, mas com outro olhar, né, com o olhar de supply chain. Então, desde o projeto, e depois eu fui tocar a operação, colocar na prática isso, e aí eu era o gerente da operação em si. E como eu tinha feito o projeto e gerava operação, o que aconteceu foi que eu tinha um reporte pontilhado para o time de finance e acabei indo para o lado de finanças. Eu me movimentei e fui ser o controller para a supply chain. E aí, naquele momento, tive uma mudança, fui para a Natura trabalhar com inovação de produto. E quando eu trabalhava com inovação de produto, ele era uma espécie de gerente de projeto, então eu tinha um time cross-funcional que olhava desde o lançamento, desde a hora que o marketing quer lançar um produto, então desde a ideia até a hora que o produto está pronto, disponível. Então eu tinha um olhar de supply, de toda a cadeia de produção desse produto, toda a cadeia de suprimento e capacidade. E aí, nesse meio tempo, o que aconteceu foi que eu tive muito envolvimento com o marketing e eu já queria fazer uma mudança na minha carreira, de deixar de ser custo na operação e passar a ser receita, passar a trazer negócio ao invés de trabalhar, né, na otimização da cadeia. Foi quando eu fui fazer uma pós em marketing, já tinha feito uma pós em ADM e conheci uma pessoa do Google nessa pós e que me apresentou, falou, olha, tem uma vaga aqui super legal, que pode ser que você curta. E aí foi quando eu entrei no Google há 10 anos atrás. E de lá eu fiquei esse tempo todo, né, trabalhando com comunicação, onde eu fiz praticamente minha carreira. Enfim, acho que esse meu histórico de bens de consumo, antes de chegar no Google, trouxe essa bagagem que foi através do canal que eu entrei no Google. Então eu comecei como account manager no Google, gerenciando grandes contas de bens de consumo. Então Unilever, Heineken, Coca, L'Oréal, entre quase todas as outras, passei por quase todas elas. Depois trabalhei um pouco com e-commerce, telecom. E por último, estava no Google, fiquei até lá, até o final do ano passado, né? Então, comecinho desse ano agora, com o mid-market. Então, eu liderava parte do time de mid-market. E vim aqui para o Pinterest super animado desde o comecinho do ano. Cheguei aqui em janeiro para ajudar a montar a operação aqui para a América Latina. Então, hoje eu lidero parte dessa operação. Então, é o time que a gente chama de mid-market, onde a gente atende uma grande fatia, né? Uma grande quantidade de clientes grandes e clientes um pouco menores. E hoje, enfim, é aqui que eu tô e a gente tem construído uma história muito legal aqui no Brasil. Lançamos a operação em abril. Enfim, começamos México também e é isso. Acho que esse é um pouquinho da minha história. Estamos aqui, vamos entender um pouquinho como que eu consigo contribuir com essa conversa. Então, Roger, sensacional. Eu já vou aproveitar, eu vou falar que você vai ter que participar em outro momento com os rockers também, porque eu acredito muito nesse caminho, talvez não linear de carreira, e foi muito bacana. Tem coisa que eu nem sabia sobre você, então a oportunidade de aprender aqui vai ser grande mesmo. Pessoal, acho que com as carteiradas já, né, todo o background colocado na mesa, a gente pode começar o nosso ringue aqui. E aí eu queria trazer um negócio que faz bastante paralelo com todo esse momento que o Roger comentou agora, né, de operação abrindo no Brasil de Pinterest, a Clau com todo o background que ela tem de entretenimento sendo convidada e começando uma frente tão grande em Quai no Brasil também. Eu queria introduzir o tópico sobre uma pesquisa que eu trabalhava com ela há muito tempo, lá em 2015 no Google, e ela dizia, né, eu fazia muita palestra pelo Google falando sobre isso, que até 2020, 80% do conteúdo consumido na internet ia ser em vídeo, né? Era uma pesquisa da IAB. E eu não sei se efetivamente a gente está nesse marco, mas definitivamente muita coisa mudou de lá para cá. E a própria entrada do Pinterest, do Quai, com força no nosso mercado, traz muito isso. Então eu queria abrir perguntando para vocês, assim, de uma maneira mais aberta, como que vocês veem como empresa, né, como representantes do Pinterest, do Quai, esse novo momento do digital, porque não é só de marketing, né? Eu acho que é o momento do digital mesmo. E como que foi esse ano para vocês, dentro das posições que vocês estão nessas empresas? Clau, quer começar trazendo para a gente a sua visão? Claro. Dani, eu concordo, assim, gênero, número e grau com essa pesquisa. Eu acho que isso já acontece hoje. Para te dar uma ideia, por exemplo, em junho desse ano, a Kuaishou ela anunciou a marca de 1 bilhão de usuários ativos mensais em todo o mundo. A gente hoje passa hoje mais de 100 minutos de tempo médio diário das pessoas na plataforma.
A gente, como você estava falando, né, a gente começou uma operação muito recente. A gente entrou com a operação no Brasil aí final de 2019, sendo que a gente começou a montar essa estrutura e uma equipe local de verdade agora, em abril de 2021. E mesmo com esse curto prazo, a gente no Quai Brasil hoje já tem 45,4 milhões de usuários ativos mensais. Então a gente vê a força da plataforma de vídeo e o consumo da plataforma de vídeo. Você está falando dessa pesquisa, me lembrou uma apresentação que eu vi esses dias, e num determinado slide a pessoa dizia assim, da evolução do consumo do conteúdo, né? Conteúdo em vídeo, que antes a gente assistia o que era ofertado. Depois, com o advento do streaming, a gente passou a escolher o que a gente queria ver. E hoje a gente produz o que a gente assiste. Então isso é muito bacana e muito rico, porque você cria uma comunidade capaz não só de consumir, mas de produzir conteúdo para diferentes tipos de pessoas, interesses, do mais granular ao mais macro. E você consegue, com isso, atender um público carente de identificação com conteúdo e que esse público consiga se identificar e contribuir, comentar e engajar muito mais do que antes. Você deixa de ser um simples espectador e você passa a ser um ator dentro do seu próprio conteúdo, dentro daquela plataforma, né? Então, eu acho que essa pesquisa, e não é nem questão só de achar, né? A gente vê aí no mercado, é totalmente real e além do lado do consumidor, você vê cada vez mais marcas apostando em conteúdo como forma de se comunicar com o público. Porque eu acho que aquele período, né, de marcas que se comunicam de um modo mais tradicional, um modo que não é orgânico, já foi. E eu acho que não só o público mudou, as marcas mudaram, a forma de fazer marketing, de comunicação mudou. A gente vê isso em todas as plataformas, então eu super concordo com a pesquisa. Muito bom, Clau. A gente sabe, eu sempre falei também que somos seres visuais, né? O ser humano é um ser visual. E aí, Pinterest na veia, né, Roger? Quero ouvir um pouquinho também da sua visão sobre isso, não só do vídeo, mas da imagem como um todo, né? Da questão visual pelo digital. Me conta um pouquinho. Boa, super, Dani. E muito interessante, acho que tem 2 pontos que a Clau trouxe aí que eu acho que valem e são muito pertinentes à nossa plataforma também. Acho que, como você comentou, né, o vídeo é algo que eu apresentei muito essa pesquisa junto com você lá atrás também, Dani, falando desse conteúdo de vídeo. Falei muito sobre esse dado e realmente, quando a gente olha para o Pinterest hoje, tem alguns formatos de conteúdo que são em vídeo. Hoje você navega pela plataforma, você tem muito conteúdo de vídeo e que são os que têm maior taxa de engajamento por motivos óbvios, né? Ele leva tempo, ele tem uma constante não estática ali e que traz, né, chama o interesse das pessoas. Eu não sei se vocês conhecem e já navegaram na plataforma recentemente, mas a gente lançou os Idea Pins. Foi esse ano, foi agora no segundo semestre, e é um formato muito interessante e é curioso porque ele não chama Story Pins, por mais que seja parecido com o que as pessoas costumam, né, chamar de Stories em outras plataformas, e tem um motivo muito simples pelo qual ele não chama Story Pins, ele chama Idea Pins, porque as pessoas vêm ao Pinterest para se inspirar, e elas se inspiram através de ideias. Então, a gente tem os Idea Pins, onde são conteúdos produzidos pelos nossos creators, e não só pelos creators, né, não nossos também, mas por qualquer pessoa, por qualquer creator, e ali para inspirar as pessoas. Esse conteúdo está ali justamente para inspirar. E aí o que eu ia corroborar um pouquinho com o que a Clau falou é que a gente também acredita que os influenciadores da plataforma não precisam ser grandes celebridades, não precisam ser grandes influenciadores da rede, mas qualquer um pode fazer conteúdo para o Pinterest, qualquer um pode compartilhar suas ideias ali, compartilhar um pouco de inspiração com o outro. Então, isso é algo muito interessante e isso acontece sim em forma de vídeo e também em forma de foto, né, de imagem. E acho que essa é a beleza da plataforma. Qualquer um pode trazer seu conteúdo e cada um vai coletando ali as inspirações que fazem parte daquele momento de vida delas. Boa. Vocês trouxeram um ponto que eu acho que é muito legal, galera, e eu vou começar pelo Roger, porque ele ainda está na linha do front ali com os anunciantes. Roger, essa questão toda de pessoas comuns poderem descobrir, criar, compartilhar, desse olhar mais para o usuário,
como que você está vendo o impacto disso, tanto para os próprios usuários, claro, mas também para os anunciantes dentro dessa nova realidade? Boa, Dani, ótima pergunta. Qual que é a beleza do Pinterest? Como que o usuário se conecta dentro desse contexto, né? O Pinterest, ele é uma plataforma pautada na inspiração. As pessoas vêm aqui para se inspirar. E hoje, as pessoas que vêm aqui e consomem o conteúdo, elas declaram que elas se sentem num oásis online. Porque a gente não tem, é uma plataforma extremamente positiva, a gente não tem nenhum tipo de conflito, a gente não tem nenhuma das questões, as tensões, inclusive as questões e as tensões da nossa sociedade acontecendo aqui dentro. Então as pessoas vêm aqui para justamente se inspirar, então elas entram, se conectam e entram num mood muito agradável. E isso faz com que os usuários se tornem criadores e que os criadores, na verdade, gostem de estar aqui sabendo que os usuários vão consumir o conteúdo dele dentro de um ambiente extremamente positivo. E aí eu estava dando um exemplo esses dias sobre... Eu estava construindo o quarto do meu filho e usei muito para me inspirar. E acho que até vou conectar agora um pouquinho com o papel das marcas dentro desse contexto de inspiração e de criação de conteúdo. Eu estava tentando me inspirar, buscando inspiração sobre o que eu ia fazer nesse quartinho, né, do meu bebê e tudo mais. E eu me lembro, eu comparei 2 momentos na minha vida onde as marcas agora já estão aqui no Pinterest, trazem bastante contexto pra gente, trazem bastante inspiração. E o momento onde eu reformei a minha casa há 3 anos atrás, onde as marcas não estavam presentes como anunciantes aqui no Pinterest. Então, o que acontecia lá atrás? Eu buscava inspiração, achava um sofá, por exemplo, ou uma mesa, uma cadeira maravilhosa para minha casa, mas aquilo não era realizável. Eu achava um sofá incrível que estava na França, e não tem viabilidade de eu comprar um sofá da França para o Brasil, por exemplo. E agora esse momento foi muito diferente, porque quando eu buscava as inspirações para o quarto do meu filho, as marcas já traziam essa inspiração para mim, e essa inspiração podia virar verdade, podia virar realidade, porque eu podia clicar simplesmente num anúncio sem nem perceber que era um anúncio, porque ele só ia indexar ali tendo relevância o suficiente para o tipo de conteúdo que eu estava navegando, e aí dali eu já ia para tomar uma ação, né? Já podia comprar, enfim, ou salvar dentro do meu board onde estavam as minhas inspirações. Então, acho que aqui tem um exemplo de como a marca criando conteúdo dentro da plataforma se torna relevante e acaba entrando num contexto muito positivo do usuário. Que é muito fácil trazer ele desse momento de inspiração, onde ele está com a mente super aberta, super positiva, para ação, e assim, torna realizável, né? Acho que tem uma grande diferença do que eu vivia 3 anos atrás. Então, respondendo um pouquinho do lance das marcas, para mim as marcas estão aqui para resolver esse gap entre a inspiração e o que você quer realizar, de fato. Então, saindo da inspiração para a realização, a marca tem esse papel. Acho que um outro dado interessante que ajuda a mostrar o tamanho da oportunidade para as marcas é que aqui no Pinterest, 97% das buscas que são feitas, elas não têm nenhum termo de marca. Então, o que mostra que as pessoas vêm aqui com a mente aberta, elas vêm de fato se inspirar, e se a marca tem um conteúdo, tanto de vídeo quanto de imagem, né, extremamente relevante, que conecta com o que ela está buscando, é uma grande oportunidade, né, de se conectar e de se aproximar do consumidor e do usuário no final do dia. Excelente. É conectar os pontos mesmo, né? Entre o almejado e eu poder ter isso efetivamente, né, Roger? Exato. E eu adorei o termo do Oasis Online, assim, e é muito o feeling mesmo, muito interessante. Vou usar esse agora também. Show. E, Clau, para você eu acho que ainda tem mais talvez diferença, ou eu tô enganada, assim, porque quando a gente fala ainda de vídeo e um momento de vídeo curto com uma fugacidade, talvez, como que isso junta usuário e marca, assim, na sua visão, Clau? Eu acho que é quase como uma simbiose, uma coisa só, Dani. O Brasil, ele tem uma riqueza cultural muito grande, né? Seja na criatividade, seja na música, nas artes, no cinema, na TV. E o nosso objetivo aqui no Kwai é criar essa comunidade própria de criadores de conteúdo, com pessoas que são a cara do Brasil, que refletem a nossa sociedade, que refletem a nossa cultura. O que a gente quer aqui na plataforma é exatamente oferecer esse conteúdo que ao mesmo tempo é relevante, informa e diverte, né, os brasileiros no dia a dia, onde eles se encontram, onde eles se veem refletidos e a realidade dele refletida. O Kwai, de verdade, ele é uma plataforma onde os criadores eles se sentem confortáveis para fazer vídeo muitas vezes e de diferentes formas, sabe? Não precisa de grandes produções. E isso eu acho que
faz com que gere uma conexão ainda mais forte com o público. A gente tem um criador que se chama JP Venâncio. Ele mora numa cidade muito no interior, muito no sítio, e ele começou a produzir conteúdo junto com a avó dele, que tem 70 anos. E é engraçado ver a evolução desse criador, que hoje, organicamente, está aí com mais ou menos quase batendo 3 milhões de seguidores. Existe um desenvolvimento de roteiro desde o momento que ele começou a carreira dele com a gente aqui no Quai. Então, é o desenvolvimento de roteiro, de enquadramento, de câmera, de celular, de iluminação, de ângulo. E é muito engraçado ver, porque o que começou com uma pessoa só e depois começou a gravar com a avó, no final, hoje, ele grava roteiros bem mais complexos. E olha que a gente está falando de vídeo curto, porque são vídeos de 1 minuto. Ele produz roteiros e produz conteúdos muito mais complexos que envolvem já a família inteira, a vizinhança toda, releituras de histórias clássicas, desde Branca de Neve até a visão dele junto com a avó de Lampião e Maria Bonita. Então é muito bacana ver isso, né? Porque o aplicativo ele tem isso, ele possui uma comunidade de conteúdo única, com esses usuários que são extremamente criativos, que são ativos. Além de ser uma rede social, eu acho que o Quai ele vai além disso, ele é uma plataforma de entretenimento mesmo. Todos esses criadores de conteúdo, sejam profissionais com estúdio, ou sejam amadores e sejam em desenvolvimento, como o JP Venâncio, ou seja, tem todos os tipos, tem todo tipo de criador. Porque eu acho que a missão aqui da plataforma é descobrir e revelar o que existe por aí, né, de diferentes histórias e diferentes interesses de pessoas. A gente quer, de verdade, trazer, como eu acho como o Roger falou propriamente e muito bem, e é verdade, é trazer esse sentimento de felicidade, de engajamento, das pessoas poderem compartilhar sonhos, compartilhar experiências. Todo mundo tem necessidades, né? Que pode ser desde entretenimento, a conhecimento, compra, ou mesmo só fazer amigos online. E todas essas necessidades, eu acho que elas podem ser atendidas de diferentes formas por essas plataformas de vídeo e de imagem. O Roger está falando sobre a decoração do quarto do filho no Pinterest, e eu tenho que agradecer ao Pinterest também muitas festas de aniversários dos meus filhos, desde Transformers até Chica Vampira. Eu sempre me inspirei, sempre busquei inspiração no Pinterest, e são formas complementares de você absorver conteúdo, de você ter entretenimento. Então, se você busca a inspiração e o como decorar uma festa de Chica Vampira numa plataforma, na outra você pode compartilhar essa experiência, você pode mostrar como você fez e isso servir de referência para outras pessoas também. Então, eu acho que isso é o bacana do ambiente digital e dessas plataformas de conteúdo, sejam esses conteúdos estáticos ou em vídeo, mas que sejam conteúdos virais e que possibilitem troca de experiência, troca de informação, troca de momentos e engajamento. Isso eu acho muito bacana. Sensacional. Claro, eu também devo algumas coisas ao Pinterest aqui em casa. E é engraçado que eu acho que para quem a gente perguntar vai ter história sobre isso, né? Mas vocês dois trouxeram um ponto que eu gostei demais em relação à relação dessas plataformas e desse conteúdo, seja gerado pelo usuário, consumido por ele, com a felicidade, né? E aí, obviamente, como marqueteiros que somos, eu acho que isso traz à luz uma preocupação, né? Porque aí a marca, assim, ela tem que ser muito mais certeira em como ela vai entrar nesse universo, porque você atrapalhar um momento de felicidade pode fazer aquele famoso marketing reverso, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, até vou começar agora, vou inverter, claro, vou começar contigo, de, assim, como que você enxerga que é a forma como as empresas estão lidando agora com essa forma, né, de interação nesse momento de felicidade dentro da plataforma do Quai,
Ou até mesmo como que você acha que elas deveriam fazer isso para ser mais assertivo? Eu acho, Dani, que aquele momento do break comercial já foi, né? Ainda bem. O break comercial não existe. Ou você se insere no momento ou você está fora da conversa. Eu acho que, como a gente está falando no início, apostar no conteúdo é de verdade a melhor forma de se comunicar com o público. E de verdade eu acho que as empresas, e cada vez mais, elas estão entendendo isso. A gente aqui no Quai, desde o início desse ano, a gente tem trabalhado muito para levar conteúdo exclusivo, de qualidade para o usuário, por meio de parcerias, de localização de recursos. A gente conta com as pessoas de vários nichos que mapeiam as principais tendências do momento exatamente para oferecer a esse mercado diferentes ambientes, diferentes categorias, onde ele possa se inserir de forma orgânica naquela conversa. Então, por exemplo, a gente tem o TasteMade BR dentro da plataforma e você, de uma forma orgânica, consegue inserir uma marca no momento em que você está preparando uma surpresa para um jantar, ou que você, agora que a gente está vindo aí com o Natal, está escolhendo uma receita para fazer para a sua família na ceia de Natal, mas de uma maneira orgânica, sem o famoso e antigo break comercial. E isso gera um valor para a marca, porque você não interrompe, você faz parte daquele momento, você faz parte daquela conversa, você agrega valor ao que o seu usuário está vivendo ali, e você vive aquilo junto com ele. Ou seja, você é um agregador, você é um facilitador, você não é aquele momento da interrupção, né? E eu acho que o nosso objetivo aqui no Quai é sempre esse, é tornar o aplicativo cada vez mais relevante, não só em vídeos curtos, mas não só em entretenimento no Brasil, mas bem como na vida das pessoas, e trazendo essa marca para contribuir para isso, para esse momento, porque a experiência do usuário é muito importante para nós, e eu acho que para todas as plataformas de verdade. E eu acho que esse mercado de vídeo curto, ela vem transformando, ela vem modificando como essas empresas precisam se comportar e fazer marketing em rede social, e diante de um público também que busca conteúdos que não interrompam, mas conteúdos que se enquadrem e que se engajem naquilo que está acontecendo na vida deles, né? Então, eu acho que a forma que a gente faz é essa, sabe? Você trazer essa marca para participar do momento do usuário, não para ela pausar aquilo, mas sim para ela agregar desde a culinária até uma prática de esporte. A gente, por exemplo, a gente é atualmente o patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol, feminina, masculina. A gente também é patrocinador oficial do Brasileirão. Por quê? Porque a gente quer mostrar o que vai além do campo. A gente quer, na hora que o torcedor estiver lá com os amigos, reunido, curtindo aquele momento, que você possa agregar, e que a marca que vier com você possa agregar aquele momento que o usuário está vivendo. Então, trazendo um conteúdo exclusivo, trazendo um conteúdo complementar, trazendo uma experiência de tirar uma foto com um filtro, ou você poder fazer um dueto com o seu jogador favorito. A gente teve um quadro que era Fala Seleção, onde as pessoas podiam mandar um vídeo com uma pergunta para o jogador, desde Neymar a qualquer um que você imaginar, até Marta, e esse jogador, ele respondia o vídeo e interagia com esse público. Então, eu acho que é nesse meio que a marca tem que estar vivendo o momento junto com o usuário, e não interrompendo, agregando, e não sendo uma interferência. Concorda, Roger? Foi um ponto bem interessante. Super, a gente até tem uma máxima que é pare de interromper e passe a inspirar, né? Um pouco
faz parte, né? O que a gente recomenda muito para as marcas e para os anunciantes é justamente que eles entrem nessa conversa e estejam dentro desse ambiente e da expectativa do consumidor do outro lado. Então, acho que a Clau falou muito bem, né? Como que a gente faz com que as marcas tragam algo relevante. E você falou muito de tendência, né, Clau, que é muito, muito interessante. Eu queria aproveitar o gancho para falar no último, né, agora no começo do mês, no dia 7 de dezembro, a gente lançou o nosso Pinterest Predicts, que basicamente é um reporte onde a gente captura todas as tendências em diversos verticais e que a gente observa pelo comportamento do usuário dentro da plataforma. E se vocês, né, já ouviram falar ou já viram algum reporte como esse, mas pra vocês terem uma ideia, 8 a cada 10 previsões que a gente fez para 2021 se tornaram realidade. De fato, aconteceram. E é um reporte muito interessante, acabou de sair, tem alguns dias que ele está no ar. E aí eu vou fazer uma conexão desse reporte com uma criadora da nossa plataforma, que eu não sei se vocês conhecem. Então, por exemplo, o tipo de consumo de conteúdo dentro da plataforma hoje acontece em diversos momentos. Eu falei um pouquinho da minha casa, a Clau trouxe o exemplo das festinhas de aniversário, mas as pessoas vêm aqui para se inspirar em diversas frentes, né? E aí, uma das tendências, por exemplo, para 2022, já mostrando um pouquinho para vocês, né, para quem ainda não teve a oportunidade de ver o relatório, fala sobre unhas de paisagem, né, unhas que são extravagantes. Então, assim, para o Brasil, a gente vê algumas buscas muito, muito legais. Por exemplo, unha galáxia. E tem uma criadora de conteúdo, que é a Tabata Rodrigues, não sei se vocês já ouviram falar, já entraram, que ela tem um conteúdo muito simples dentro da plataforma e ela traz justamente a inspiração. Então, ela mostra como fazer sua unha de uma forma muito simples, ela traz maquiagem, tem algumas outras coisas, traz de uma forma natural. E aí, por que eu estou falando desse conteúdo? A gente estava falando antes de como que cada um pode trazer o conteúdo para dentro da plataforma, né? Cada pessoa pode trazer o seu ponto de vista, cada pessoa pode compartilhar. Mas uma marca entrar nesse contexto, qualquer marca pode produzir um conteúdo sabendo que é uma tendência. Então, né, pensando na jornada, o que a gente diz para as marcas e para todo mundo? Esse é um relatório público. Nós estamos mostrando, olha, por ano que vem a gente está vendo, tem uma grande chance de unhas, enfim, extravagantes, unhas, né, como que eu posso dizer especificamente, são unhas de paisagem, unhas com desenho, a gente está falando de algumas unhas inspiradas na próxima viagem, por exemplo, as pessoas fazem alguma coisa um pouco mais customizada, um pouco mais complexa. Uma marca pegar uma tendência dessa, por exemplo, e se conectar com isso e criar conteúdo em cima disso, trazendo conteúdo relevante para dentro desse momento, é muito mais fácil, né? É a maneira como ela deixa de interromper e passa a inspirar as pessoas no momento que elas estão navegando. Então, eu acredito muito nisso, concordo muito com o que a Cláudia disse. A gente precisa ajudar o mercado publicitário a se conectar no consumo que as pessoas estão tendo, e não a interromper elas e falar, olha, eu tô aqui, eu, marca, quero te dizer essa mensagem. Mas muito mais de fazer e ajudar elas a entender como que ela deve se preparar e se comunicar dentro de cada uma das plataformas. Demais isso, Roger, até porque realmente um super relatório. E você trouxe a luz agora para uma parte da conversa que a gente não tinha comentado, né? Mas assim como nós, profissionais de marketing, que tem agora mais essas ferramentas, né, das plataformas para conseguir ajudar as marcas e os usuários a terem o que eles querem e não serem invasivos ou terem a sua experiência de felicidade interrompida com o break comercial, né, como a Clau trouxe. E aí eu queria aproveitar esse ganchinho e a gente finalizar assim, estamos chegando ao fim, infelizmente, mas finalizar o nosso ringue de hoje com o que vocês podem dar de saborzinho, assim, seja para a marca, seja para o usuário, seja para o profissional de marketing, do que está rolando agora, que pode ser uma novidade, talvez, eu sei que vocês não têm bola de cristal e nem talvez a permissão para dar muitos spoilers aqui, mas o que vocês veem para o mercado para 2022, até aproveitando, né, que a gente está aqui dia 20 de dezembro? 2022 é um ano de a gente vê muita expectativa nas pessoas. Acho que todos nós passamos por um momento muito, muito difícil, né, por conta da pandemia, ficando em casa. Então, a gente viu muita mudança, né, no comportamento das pessoas. E eu acho que pro próximo ano, as pessoas estão numa ansiedade de ter de volta aquela vida que elas tinham, de ir pra rua, de se conectar e de conseguir viver a vida como elas tinham antes, que já não vai ser igual. Mas por que eu estou falando isso? Acho que o comportamento e a navegação das pessoas dentro das plataformas, elas mudaram. E elas vão mudar, elas vão constantemente mudar. E as plataformas estão se preparando para isso.
Então, acho que essa questão, né, de, por exemplo, o Quai trabalhar numa estratégia e permitir com que o usuário consuma vídeos curtos, a gente que tenha também uma facilidade de ter os Idea Pins, por exemplo, que eu estava comentando, acho que esses formatos e esse tipo de consumo está muito alinhado com o que as pessoas vão consumir. Então, não posso trazer muita informação do que vem pela frente, mas do nosso lado, o que a gente quer fazer é ajudar as pessoas a transformar essa inspiração em realização, né? Transformar em realidade. Para isso, a gente tem muita coisa legal vindo de shopping e de soluções que ajudem as marcas a fazer com que o consumidor realize os sonhos, né? Então, ajudar as marcas a se conectar de uma maneira simples, fluida, e que ajude que os consumidores façam, né, realizem esses sonhos que eles vêm buscar aqui no Pinterest. Eba, vem novidade boa por aí, pelo visto. Muito bom, Roger. E por aí, Clau, tem alguma palhinha que você consegue dar pra gente fechar aqui? Eu acho que sim, Dani, eu concordo muito com o Roger, assim, eu acho que toda essa experiência de pandemia, ela acelerou um amadurecimento digital muito grande no Brasil e no brasileiro, e a forma como a gente lida com tudo, né? E eu acho que uma tendência, pelo menos para a gente aqui no Quai, é o live streaming. A Kuaishou, na China, ela já tinha se tornado uma das maiores plataformas de live streaming do mundo em 2016. Ela incorporava lá, na época já, lojas virtuais, funcionalidade de gorjeta para aumentar a receita de criador de conteúdo, que são funcionalidades que a gente ainda não tem aqui, mas que eu acho que todo esse momento de pandemia que a gente viveu fez com que a gente criasse essa cultura mais digital. E eu acho que o objetivo do Quai, ele de verdade é se tornar um aplicativo cada vez mais relevante, não só em vídeo curto, em entretenimento, mas nesse facilitador dessa transação eletrônica e digital. A gente está sempre estudando, né, e adicionando novos recursos e funcionalidades ao app. A gente está sempre trabalhando para oferecer uma experiência incrível para o nosso público, despertar a curiosidade de potenciais usuários para a plataforma, mas esse investimento em pesquisa e a versatilidade de testar novos modelos significa para a gente poder considerar essa expansão, né, para outras áreas onde a gente é forte, na China, trazer para o Brasil também. Então, eu acho que para o ano que vem, esse conceito do live commerce, por exemplo, fundamentado principalmente na oferta de entretenimento com bom conteúdo para a audiência, humanizando esse contato com as marcas, como a gente falou há pouco, mas trazendo também essa possibilidade de aquisição, de compra online. Nós fomos a primeira plataforma social a trazer para o Brasil o live commerce. Nós fizemos uma live mês passado, né? Tudo isso tem o poder de aproximação maior com o público. Ele impacta diretamente nas vendas, na construção da marca, na experiência do usuário, na experiência com o conteúdo. Então, eu acho que, como parte da estratégia do Quai de crescimento para o ano que vem, a gente está sempre avaliando quais são as necessidades do mercado para definir o melhor momento e as melhores práticas para a gente implementar todos esses recursos localmente com os aprendizados que, inclusive, a gente tem de outras regiões. Excelente, Clau. Eu acho que, bom, até para dar meu parecer aqui, porque eu não consigo não dar, né, essa questão da pertinência, para mim é a palavra-chave daqui para frente. E, de certa forma, eu sou bem tranquila de falar que tanto Pinterest quanto Quai já mudaram o mercado brasileiro muito rápido, e eu acho que ainda vão ser propulsores de muita mudança daqui para frente, sempre se adaptando com essa nova realidade do consumidor e da sua forma de interagir com o digital, com as marcas. E todo mundo aqui sempre querendo mais e querendo aprender para ajudar nessa pertinência para os nossos clientes, quando a gente fala de agência. Mas eu acho que não tem volta, isso a gente já sabe há um tempinho, mas eu tenho certeza que tem muito mais para vir ainda ao longo dos próximos anos.
e a gente vai ter que fazer um ringue depois para poder atualizar tudo isso. O que vocês acham? Eu tô super a favor, hein? Eu estou super disponível. Com certeza, acho que a gente está num mercado muito dinâmico, né? Tá tudo mudando tão rápido que a gente precisa se atualizar a cada meia hora. É tipo isso. Tanto com as ideias do Pinterest, quanto com os vídeos de quem eu sigo, né? De quem eu gosto dentro do Quai, vai ser sempre. Gente, muito obrigada por tudo. Obrigada pelos conhecimentos compartilhados aqui, pelas palhinhas do que está por vir. E eu espero que todo mundo tenha gostado tanto quanto eu desse ringue. E até a próxima. Obrigado a você, Dani. Um grande prazer te rever. Clau, muito bom trocar essa ideia com você também. E espero que a gente consiga fazer logo mais uma rodada aqui, mais um ringue. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer participar, uma honra. Espero que a gente se veja novamente em breve. E esse foi mais um episódio do Ringue da Rock. Para não perder nenhum round, se inscreva na sua plataforma preferida e receba notificações sempre que sair um novo episódio. Nos vemos no próximo!